Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou o David João da Purificação, tá me acompanhando hoje aqui o Diego Quaglia. E aí, gente, tudo bem? E voltando aqui, depois de um tempo sumida, a Carissa Vieira. Olá! Obrigada pelo convite. Como vocês já viram pelo título, a gente vai estar comentando um pouquinho sobre o primeiro longa-metragem animado nacional, a Sinfonia Amazônica, mais sobre o filme, logo depois da vinheta. Seio da floresta, com suas águas de chuva retidas e estagnadas, desliza ao impulso de remadas seguras, albados três guerreiros que em ação de comando seguem para trazer a noite ao filho do sol. Cuidado, rapazes. Aí adiante, a 300 remadas mais além, há mistérios medonhos, guardando o Palácio das Águas onde mora a cobra grande. Então, né, gente, pra quem não conhece o Sinfonia Amazônica, um pouquinho de contexto. Ele é um filme dirigido pelo Antônio Latini, né, e ele também é produzido pelo irmão dele. Eles vinham já trabalhando com animação, muito influenciado pelo Walt Disney. Os primeiros trabalhos deles datavam de quando eles tinham 16 anos, mais ou menos, sabe? Eles faziam uns curtas bem independentes. E aí, depois de muito tempo, assim, pensando, trabalhando nos curtas, eles decidiram fazer um longa-metragem. Vai ser só esse comentário rápido mesmo, porque a gente está planejando um programa especial só sobre animação nacional, né? Isso vai ficar para depois. Então, Carissa, fala um pouco pra gente sobre o que fala o filme. Então, a gente vai ter, né, o Índio Curumim, que tem um companheiro, né, que é o Boto, e eles vão ter várias aventuras, e essas aventuras, elas vão interligar meio que 7 lendas amazônicas, né? A lenda da noite, a da formação do rio Amazonas, a do fogo. Todas essas lendas amazônicas, elas vão ser interligadas por esse índio, né, que tá sempre junto com o Boto, e aí já são dois personagens que também fazem parte dessa cultura amazônica, né? E é isso, assim, eles vão viver essas lendas. É bem simples, na verdade, né, a sinopse básica. É porque é engraçado, né, que ele segue esse formato meio antológico, assim, de vários curtas e filmes do Walt Disney, assim, né, no começo da carreira. Até acho que a principal referência pra gente acabaria sendo o Saludo Amigos, né, que é o Você Já Foi à Bahia, que também é isso do filme viajar entre vários curtas, assim, e usar cada um pra apresentar uma coisa diferente. Só ia falar que a primeira cena eu acho que tem muito de fantasia também, né? A primeira cena e tal, sabe assim? Aquela coisa meio sensorial, da luz, e tipo como se fosse um espetáculo, sabe? Sim, que é uma característica bem comum, né, desses primeiros cartoons, assim, tipo, a narrativa já era pensada mais na ação visual e intercalar ela com a música, né? Exato. Os curtas do Tom e Jerry que já tinham ganhado o Oscar, tipo, a música estava muito do tom da ação e da animação mesmo. Looney Tunes, aquele curta dos esqueletos do Walt Disney, tinha muito disso, verdade. Uma coisa que eu acho curiosa é que a gente pensa que esse filme é de 1951 e ele foi o primeiro longa de animação, né, brasileiro. E quando a gente vai pensar nos Estados Unidos, o longa de animação veio de antes, né? O primeiro longa. Então, assim, eles tiveram muitas dificuldades, né, para fazer esse filme aqui no Brasil. Exato. Até porque, né, como você mesmo colocou, tem essa diferença, sim, em relação ao espaçamento de tempo dos longas, muito por como foi o próprio processo de formação da animação nos Estados Unidos mesmo, né? Uma coisa que a gente comentou no programa do Walt Disney, como o pessoal descreditava a ideia de você fazer uma longa-metragem animada, porque achava que a coisa ia ficar num tom só e tudo ia ser meio que uma piada. Foi só depois que o Branca de Neve foi lançado que o pessoal começou a enxergar a animação com outros potenciais, né? E aí, conforme isso foi se difundindo no mundo e as pessoas foram se formando já com longas-metragem animado que gera, né, essa leva de artista, do qual o diretor do filme faz parte. Só uma coisa, porque o Branca de Neve, por exemplo, é 1937, né? Então é muito curioso pensar quantos anos tem de diferença, né? Sim, quase 25 anos, pra falar a verdade. E já falando da animação, né, que é o primeiro aspecto que eu queria comentar, é bacana, né, como esse filme, tipo, apesar dele ser o primeiro longa-metragem animado, ele não fica devendo para várias animações da época mesmo e contemporânea dele de outros países, porque o Diego comentou que o primeiro trecho lembra fantasia, e uma coisa que a gente percebe é que eles têm muita variação, assim, de como eles trabalham a animação nesse filme, né, o primeiro trecho lembra fantasia, com aquela questão da luz e de criar um elemento mais lúdico, ele volta depois para uma coisa meio
quase num formato de tirinha, né, aqueles primeiros curtas também do Merry Melodies, com aquele personagem clássico dele, né, o Bosco, e que depois gerou Pernalonga e tal. Então eu gosto dessa variação, assim, da animação e como ela se apresenta mesmo para desenvolver cada cenário, né. Quando a gente tem o Conto da Lua, ele mescla o estilo que a gente viu no começo, só de animação baseada na base de luz, e aí quando a gente vai para as partes do Curumim, essa coisa mais cartunesca, essa relação mais terrena, assim, da animação. O que vocês acharam dela, assim, no filme? Assim, é curioso, David, que eu acho que você falou essa coisa do tom, né, que vai passando por vários tons. É curioso, porque é uma animação que fala que tem bem essa intenção de falar do Brasil, sabe, de explorar essa coisa da Amazônia, do Brasil, das lendas brasileiras, o povo indígena, etc e tal, pelo olhar dos caras. Fica muito claro no filme as referências estrangeiras que a gente tá falando, né? Disney, MGM, os desenhos da Warner. Me pareceu um pouco... Não sei se foi uma referência direta, mas me lembrou até coisa do Osamu Tezuka, um pouco, sabe assim? Uma coisa meio Kimba, sabe assim? O estilo tal, das caras, das pessoas, sabe assim? Da questão da natureza, tudo isso, sabe? Me lembrou bastante. Então eu vejo muito o formato de linguagem da época, tanto é que a minha irmã, quando eu tava vendo o filme, ela passou e ela falou que parecia Pica-Pau, né? Parecia Pica-Pau, né? Porque tem o narrador e tudo isso, que é uma coisa recorrente daqueles desenhos, né? Que tem isso no desenho da MGM e tal. Então tudo isso é muito interessante. E é bacana ver ao mesmo tempo essa coisa contrastada, né? Você vê que tem várias referências, ao mesmo tempo que ele tá falando muito de Brasil. E uma coisa que eu gosto é que tem isso dele saltar para vários estilos diferentes e tal, mas eu acho que tem uma unidade muito grande, principalmente como ele desenvolve os cenários e a natureza, que eu acho que vão saltando de um lugar para outro, sabe? É tudo muito rico, sabe? De animação. Eu acho que realmente não se deve nada pros curtas, sei lá, do Tom e Jerry, alguns, né? Que a gente vê na época. Apesar que você vê muito que é um primeiro experimento, eu acho, tá muito na cara, sabe? Assim, que é um primeiro experimento, assim. Eu acho que ele consegue fazer de uma forma muito bonita, sabe? Assim, como se a gente estivesse mesmo numa viagem e pela mitologia da floresta amazônica, que aparece de forma visual e sonora, sabe? Assim, nesse casamento de imagens e sons que mudam a cada tom, sabe? Que as lendas que estão naquela floresta apresentam. Mas eu realmente acho que fica meio óbvio que tem muitas influências da animação americana, mas eu não acho que chega a ser um demérito, porque principalmente quando a gente pensa que o latim, né, ele fez tudo praticamente sozinho. Então, e é isso, como o Diego falou, tem muito cara de primeiro experimento. E eu acho interessante, assim, que ele, ao mesmo tempo que pega tantas influências ao ponto de realmente, em alguns momentos, eu me lembrar de várias animações que eu assisti quando eu era criança, sabe? Pra mim, a coisa do Pica-Pau foi algo que, enquanto eu assistia, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, eu comentei com a minha mãe, né? A gente falou muito disso, de como lembrava o Pica-Pau. Ao mesmo tempo, eu acho que ele traz elementos muito nossos, né? Ele tenta realmente contar sobre, enfim, o nosso folclore. E, ok, a gente pode encontrar hoje, né? Pensando com a mentalidade que a gente tem hoje, né? 2021, a gente pode problematizar várias coisas, várias questões, mas eu acho... Sem dúvida. Para a época que ele foi feito e para a mentalidade que existia, né, naquele tempo, eu acho que é realmente uma tentativa de fazer uma animação que tivesse cara de Brasil. Só que como era uma primeira experiência, não dava para ter tanta identidade, não dá para ter só a nossa identidade. Ele tinha que pegar as referências que ele tinha, né? As referências que faziam parte de quem ele era, o que ele consumia. Então eu acho que faz sentido que a gente consiga ver tanta coisa assim do Walt Disney, da MGM, ali as produções de cinema e da televisão que faziam parte da época, né? E que eu acho que basicamente, não só no Brasil, mas eu acho que em outros lugares do mundo, né? As pessoas também acabaram se influenciando. Eu acho que é impossível a gente pensar em vários cinemas de animação no início, assim. Talvez a maioria tenha se influenciado pela Disney, né? Óbvio que não em todos os lugares, mas assim... Então, eu não acho que é tipo um demérito dele,
Até porque é isso, ele fez muita coisa sozinho. E é até interessante, né? Porque a versão que eu assisti, e eu acho que os meninos também, né? Tem o documentário e se torna um pouco mais impressionante quando a gente vê, né, o trabalho que ele teve, o quanto ele teve que correr atrás de determinadas coisas para que esse filme realmente nascesse, né? Então, eu acho que tem suas falhas, e eu acho que são falhas muito da época e que dizem muito do que era o Brasil naquele período, mas eu acho que é um filme muito interessante da gente ver, da gente conhecer, e importante pra gente conhecer a nossa história, né? E, enfim. Sem dúvida, Caíssa. Só acrescentando aqui que o Seco chegou a comentar que o Diego, no caso, chegou a comentar que lembra um pouco o Osamu Tezuka, mas na verdade é porque tanto o Osamu Tezuka quanto o Hélio Latini, né, eles beberam da mesma fonte, que foram esses primeiros curtas mesmo, esse contato estadunidense da animação. Por isso que as coisas do Osamu Tezuka lembram muito o Steamboat Willie, né, que é aquele primeiro curta do Mickey. O Latini, quando ele vai desenvolver o personagem, ele toma todo um cuidado para dar um carisma para ele, umas formas arredondadas, também tentando emular essa sensação de conforto que o Disney passou e eles buscaram, né? Então, não é nem que é derivativo do Osamu Tezuka, mas é que tanto ele quanto o Osamu Tezuka acabaram bebendo da mesma fonte. É engraçado ver assim. Perfeito. A Carissa falou uma coisa, que dessa questão da gente olhar o filme com esse olhar de hoje e também pensar nele no olhar daquela época, né? É curioso porque eu senti muito isso vendo o filme, porque assim, algumas coisas do filme assim me incomodaram até bastante. Eu sou um cara que quando é filme antigo, essas coisas, eu costumo relevar algumas coisas, assim, mas nesse filme até eu senti, tem algumas coisas na questão do indígena, dos personagens índios, que eu achei meio, que eu entendo que a mentalidade da época, eu até acho que não é uma coisa que é feita pra denegrir o índio, mas acaba que é uma coisa meio de o bom índio, sabe? O índio domesticado, o bom selvagem. Por sinal, só um comentário. Eu acho que isso você usou um denegrir. Não, desculpa. Ai, perdão. Porque é engraçado. Tá vendo como a gente reproduz coisa que a gente escuta a vida inteira? Total, mesmo sendo desconstruído? Exato, mas é bem isso. Exato, a gente tenta tirar as coisas de pensar, quando a gente fala desse filme, e aí você usou isso, e aí eu acho que é válido a gente pensar nisso também, sabe? Perfeito. Cara mas não é bem desconstruído de forma alguma. Bem, perfeito. Porque eu acho que é isso bem que você falou, né? Como todos nós, eu acho que ele tem uma... E é isso que eu acho interessante. Eu acho que ele tem uma... Ele quer mesmo, tipo, valorizar a questão indígena, valorizar a questão da Amazônia, né? Sabe assim, eu vejo uma coisa muito bonita nas partes que ele trata a questão quase espiritual daquele lugar, sabe assim? Mitos e tudo isso, acho que consegue fazer criações muito bonitas, sabe assim, quase líricas, mas ao mesmo tempo, por essa questão que eu e a Carissa estamos falando, e que a gente demonstrou aqui, dessa questão desses preconceitos enraizados que a gente tem, que a gente tenta hoje desconstruir e tal, e mesmo assim a gente acaba mostrando assim essa coisa que vem do passado e que a gente faz sem nem intenção. Eu acho que reforça isso de algumas formas, sabe? Essa coisa do retrato do indígena que eu citei e tudo isso. Acho que, tipo assim, a síntese do que você tá falando é que ele é um filme que, no fim, apesar dele ser um filme com esse valor meio progressista, né, e transgressor, no fim ele ainda trata, né, toda a questão do índio e dos personagens que ele trata com um olhar muito do exótico, né, não é com um olhar naturalista. E aí, através desse olhar de enxergar aquilo como exótico, às vezes ele dá essas derrapadas, né? Eu até vi recentemente uma outra animação brasileira chamada Mitos Indígenas em Travessia, e é muito legal, assim, se vocês puderem ver depois, porque você pode contrastar, assim, como é uma animação contemporânea, sabe? Que olha pro índio enquanto um personagem, mas sem exotificar ele, sabe? Sem tratar ele como alguma coisa fora de uma realidade, mas um olhar naturalista para dentro da fantasia e dos mitos indígenas. Então acho que é legal, assim, estabelecer esse contraste. Eu acho que sim, o filme dá essa derrapada, mas é o que o Carissa falou, né? É questão de época, pô. É um autor branco, hétero nos anos 50, né? Tipo, com certeza é super transgressor pra época, e hoje em dia a gente pode chegar como antiquado, mas né, ainda acaba sendo um pouco de anacronismo, assim. Se a gente for parar pra pensar, a gente tava no final do ano passado, no início desse ano, reclamando da série que saiu no serviço de streaming, a série brasileira, que tratava
toda a cultura brasileira, né, que vem do Amazonas, assim, de maneira extremamente problemática. Então, se a gente está tendo essa discussão ainda em 2021, imagina na década de 50, sabe? Sem dúvida, não existia, né, essa discussão e, de fato, né, a gente é um país colonizado, a gente é um país extremamente problemático com relação à nossa identidade, sabe? E a gente é um país. E a questão indígena, né? O quanto os indígenas sofreram aqui, né? E sofrem, né, cara? Até hoje. E assim, existe um apagamento absurdo, sabe? Sim, exato. Então, assim, se hoje. E que bom que hoje a gente está começando a ter essas discussões, mas assim, na década de 50, quem era, sabe? E, inclusive, eles dizem, né, que não é nem para falar indígena, são povos originários. Sabe? Exato, chamar perfeito. de indígena é preconceituoso. Então, é isso, assim. A gente, quando fala e chama de um jeito que não é agradável para eles, a gente também tá seguindo esse padrão. Mas é complicada a forma como o Brasil, o brasileiro, enxerga. E o pior é isso, o povo originário, assim, porque é quem tava aqui antes, sabe? Eu não consigo olhar para o filme, eu não consigo assistir o filme e não me incomodar com algumas coisas, porque eu vivo sem dúvida. em 2021. Ao mesmo tempo, eu não consigo negar que era um homem branco, provavelmente hétero, que vivia nos anos 50. E qual era a realidade do Brasil nos anos 50, sabe? Então, assim... Mas é isso, a gente pode problematizar, assim, todo o roteiro do filme. E vamos ser honestos, né? Mais do que roteirista, ele era um animador. O filme, ele é muito mais... Sem dúvida. As virtudes da obra estão muito mais na animação em si, né? Do que na qualidade de escrita audiovisual. Sem dúvida. Até porque as histórias dos filmes são contos muito básicos, né? São muito simples, assim, né? São coisas muito A e B. A questão tipo do curumim, né? Com boto, sabe? Assim, é muito comum, sabe assim? Eu acho que tá muito mais concentrado nas possibilidades da animação através das histórias, né? Curtas. Na questão sensorial, né? Do que nessa questão. Sim, do que tentar se pegar muito numa coisa complexa. É bem por isso, é bem por esse lado mesmo. E eis que de repente agitam-se numa estranha ebulição as águas tranquilas do manso igarapé. Na crista de cada onda cintila um mistério. Aí já entrando e falando um pouco sobre esse lado dos mitos, assim, né? O que vocês acharam, assim, do começo, né? Porque é bem marcadinho, assim, as divisões. Apesar de a gente seguir mais ou menos uma ordem cronológica de criar do primeiro mito da noite, e o da noite leva o da lua, e aí leva o do pássaro. Tipo, apesar de ter essa sequência de acontecimento, é bem marcadinho, assim. O que vocês acharam dos mitos, como eles foram apresentados? Eu acho, cara, eu gosto de como o filme consegue, eu acho que é bem fluido. A forma que o filme vai indo de uma questão mítica para outra, sabe? De uma forma bem natural. E eu gosto que cada um tem tem um tempo certo, tem um tempo agradável, sabe assim? E eu acho que que mesmo tendo pouco tempo cada uma das lendas, cada um dos mitos, sabe assim? A gente sente essa questão do sensorial pela construção da animação. E pelo olhar que ele dá para aquilo, é quase um olhar, a gente tá falando muito dessa coisa do exótico, do lírico, de tudo isso, sabe? Assim, é muito um olhar quase antropológico. Eu acho que o narrador dá muito essa questão, sabe? Assim, sabe quando você tá vendo essa coisa de um cinema de narração que vai falar. Eu acho que o filme tem alguns documentários do Herzog que tem muito isso, sabe? Assim, de você investigar a natureza. De você investigar a floresta, de você investigar uma sensação, e a questão do narrador ser vital para você entender aquilo, sabe? Que é um negócio que também, sei lá, documentários mais tradicionais, sei lá, do Discovery, National Geographic fazem também, sabe assim? Ou outros, aquele Planeta Terra que tem na Netflix, sabe? Que constrói a narrativa em volta disso. Então eu acho que nessa examinação da natureza, e por esse narrador que vai te apresentando cada uma daquelas figuras, ele consegue te colocar bem naquele espaço e te apresentando o espaço e indo abrindo as possibilidades daquele espaço, sabe? Eu acho isso muito interessante. Então, eu concordo muito com o Diego, sabe? Eu acho interessante como ele mostra tudo, né? E eu acho interessante
eu não sei se arco narrativo seria a palavra correta, porque, como eu falei, eu não acho que ele que a parte de... Que ele se preocupe com isso, né? De Exatamente, eu não tal, acho né? que essa é a coisa dele. Eu não acho que ele estava preocupado com isso. Ele queria contar uma história e ele foi pensando, eu tenho contar a história da noite e é isso. Aí ele vai e conta a história da noite, logo em seguida ele passa para outra história, que passa para outra, e eu acho que é tudo muito delimitado, assim. Fica bem claro quando acaba uma história para começar outra. Sem dúvida, sem dúvida. É tudo muito bem determinadinho, delimitado ali. Mais uma vez falando da época, eu acho que para o tipo de experimento, digamos assim, que é esse filme, eu acho que funciona. Eu acho que para muita gente, ele pode ser considerado um filme difícil. A gente está muito acostumado com determinados tipos de narrativa em animação, sabe? E ele pode ser considerado, não sei se é exatamente lento, talvez, a história parece que não desenvolve ou coisa do tipo, mas eu acho que é isso, sabe? Num ambiente sem produção nenhuma, pensando no universo brasileiro, e eu acho muito interessante como ele consegue contar cada uma dessas histórias que realmente são 7 curtinhas, né? Você tem o primeiro curta ali, que depois vai pro segundo até o 7º, e eu acho interessante como ele tenta colocar ali, né, o índio e o Boto, que assim, um pouco estranho o personagem do Boto, não vou negar. Ele tem algumas questões assim que tem hora que eu acho um pouco problemáticas, mas eu vou fingir que sou eu que estou observando coisas estranhas demais. Eu espero que seja. Mas eu acho... Por que, Carissa? Falei. Enquanto personagem é meio esquisito, né? Assim, eu acho também. Não, ele é. Eu queria até, depois... Mas pode ser agora, né? Que eu detestei até a escolha de voz dele. Eu acho que todos os outros, a escolha de voz combina com a fisicalidade do personagem. Aí ele é um personagem, voluptuoso, mas com a voz meio fina e mais humanoide, sei lá. Enquanto o índio realmente tem uma voz, mais infantil e o personagem que é o pássaro, ele tem uma voz mais estridente. É meio esquisita mesmo o Boto, né? Você tem um estranhamento com ele, assim, sabe? Estranhamento não proposital, imagino eu. Não é. Só é esquisito mesmo. Cara, ele tem uns olhos tristes, né, cara? Você olha pra ele e fica agoniado, assim. Ele é pra ser esse personagem meio Balu, que guia o protagonista, né? E é o coadjuvante carismático dele, assim, mas ele tem aquele olhar triste, aquela voz estranha. É muito bizarro. Mas talvez, inclusive, ele perdeu um pouco do carisma que ele deveria ter. Outra coisa que eu esqueci de comentar é o narrador, né? O narrador que, assim... Pra que existe aquele narrador? Ele nem sabe das coisas. Sabe? É muito engraçado. É isso, eu entendo. Isso do narrador, eu acho que o pessoal não soube dosar, assim, na hora de fazer, o pessoal, né? O Anélio, ele não soube dosar, assim, na hora de buscar referência, porque... assim, por mais que vários curtas, né, como a gente falou, alguns filmes mesmo antológicos, eles tenham esse narrador, eu acho que ele mesmo, enquanto diretor, ele resolve muito bem as sequências, assim, visualmente, sabe? E aí toda vez que ele coloca o narrador, pra mim, também fica uma coisa meio destoante, assim, que ele só explica uma coisa que a gente já tá vendo e as interações dele com o personagem, que é uma coisa que funciona melhor em outros casos, tipo o Pateta fazendo ginástica, né, que eu já citei aqui. Enquanto nesses casos funciona bem, aqui fica só sobrando mesmo, sabe? Parece algo totalmente desnecessário que eu acho que se descartasse não faria falta no filme, sabe? E eu entendo que ele até quer ser engraçadinho com esse narrador, ele quer fazer uma brincadeirinha, mas eu realmente acho que podia ser descartado. Mas é como eu disse, eu entendo até por como tudo foi feito, e é isso, ele não era a profissão dele, né? Ele não tinha um estúdio feito, o estúdio da Disney, o Walt Disney. Então, assim... Não, exato. Ele não tinha ninguém, eu acho, em geral, pra dizer assim, talvez... Nem tinha dinheiro suficiente pra estar, enfim, mexendo em várias coisas. Total.
Uma coisa que eu gosto, assim, em como ele usa a animação para trabalhar os mitos, e que é uma coisa que eu não gosto só nele, né? Eu gosto também no que eu já citei mais cedo, no mitos indígenas em travessias, é que eu acho que o potencial da animação, ela diz muito, assim, quando ela é usada para trabalhar esse lado mítico. Um dos meus filmes nacionais favoritos também é o Amuleto de Ogum, né? Que ele trabalha esse lado do mito enquanto construção urbana. Só que eu acho que quando esses animadores eles trabalham a questão mítica na floresta, ganham outro caráter assim, porque o que é o mito, né? O mito, no fim, é a gente olhar para um fenômeno material e tentar descrever ele, né, ou aplicar uma narrativa para ele. E eu acho que a animação por si só ela é a mesma coisa, né, porque você olha para a realidade e você tenta replicar ela através de uma linguagem, né. E como para mim essa relação de como as pessoas envolvem o mito é a mesma coisa, eu acho que a animação por excelência é a mídia definitiva, assim, para se trabalhar mitos visualmente, sabe. E aí eu gosto que ele varia o estilo de animação, né, tem um trecho com os pássaros dançando que ele usa rotoscopia, tem um trecho que ele usa só a silhueta dos índios e depois ele vai para aquele design mais estilizado. Isso complementa o uso que ele quer dar para cada mito. Ao mesmo tempo que dá um senso universal, porque tá usando uma animação mais estilizada e aí funciona universalmente para todo mundo que tá lendo. Também dá muita personalidade, assim, sabe? Quando ele trabalha a questão da silhueta, ele acaba criando muito uma iconografia própria para os personagens indígenas, sabe? Perfeito, concordo totalmente com você. Sim. E eis que de repente agitam-se numa estranha ebulição as águas tranquilas do manso igarapé. Na crista de cada onda, cintila um mistério. E já indo para os personagens, o que vocês acharam, assim, né? A gente já comentou que o Boto é um personagem bizarro, aí a gente tem eles tentando criar um avatar, assim, para a cultura brasileira, né, com o Curumim, que coincidentemente, apesar de não ter se popularizado com o filme, depois virou muito conhecido aí dos brasileiros, né? Quando o pessoal investiu e fez o índiozinho da paçoca, que também virou uma iconografia nacional bem popular. Sim, total. Pô, cara, então, eu acho que o que a Cris falou é muito verdade. Eu acho que o filme não tá muito preocupado nessas questões de nem de trama e nem muito de personagem, nem é muito desenvolvido, sabe? Eles têm um papel muito mitológico, sabe? Só figuras deles, sabe? Assim, e as lendas transmitem o que ele quer dizer sobre aquela natureza e aquele lugar, sabe? Assim, então o próprio Curumim, sabe? Assim, ele é bem uma coisa básica, sabe? Assim, daquele protagonista fofo que é construído pra gente se importar com ele. E por ser, não exatamente protagonista, porque o filme eu acho que não segue essa lógica, mas tipo, um personagem importante pra gente se importar na parte da história dele, pra resumir essa coisa do povo indígena. Do povo. Um personagem transitório, né, que vai te levar de uma história pra outra. Assim. Exatamente. O filme tem muito isso pro Curumim, e eu acho que a parte da animação, do design dos personagens, de como eles são desenhados, ajuda nessa familiaridade, nesse carisma que a gente tá dizendo, sabe assim? A gente compra eles logo de cara, e eu também acho que também é engraçado, ele consegue transitar por esse lado cartunesco e por um lado mais lírico, sabe? Como quando ele vai pra aquela história de romance, sabe? Do amor e tudo isso, sabe assim? Uma coisa que a forma da animação é mais poética, sabe assim? Então você também acaba se envolvendo por aquela história, por um impulso visual também, sabe? De como os personagens estão desenhados, ou de como a energia deles emerge, sabe? No desenho e tudo isso, sabe? Assim, eu acho que tanto o Curumim tem isso da forma que ele é desenhado, quanto o resto dos personagens tem isso, sabe? Assim, eles têm um papel muito básico, muito simples a cumprir no filme, mas o que eles querem dizer, na verdade, o que eles representam ao redor do filme, sabe? Não, é isso, eu concordo plenamente. Não tem nem o que acrescentar. Acho que é isso. Eu também concordo com o Diego, e eu acho engraçado, né, que o filme, ele tenta criar esse avatar através do Curumim, mas, no fim, as resoluções que ele encontra, eu acho que elas são bem mais merituosas quando elas se concentram mais, como o Diego colocou, né, no lado lírico e no lado fantástico, visual, assim, do que tentar dar uma personalidade pros personagens. Total. Também a primeira sequência mesmo, que a gente comentou que lembra fantasia, né, eu acho que ela é mais bonita e acho que ela que é melhor sintetiza, assim. Porque como não tem muito essa questão da narração, né? É só música e imagem, aí fica um trabalho visual muito foda, assim. Não, então, eu acho que pegando o que o David falou e de como o primeiro curta, a primeira história,
ela funciona melhor do que outros, a gente tem o último, que eu acho que funciona bem menos, justamente por ter esses elementos todos, assim, que sem a preocupação devida, claro, né? Eu acho que o último acaba sendo mais confuso, sem... E assim, em alguns momentos a gente tem isso também, né? Durante o filme, mas eu acho que nesse último a gente consegue fazer essa oposição de forma bem interessante, assim, analisar isso de forma bem interessante, porque... Não, sem dúvida. É como se... Em alguns momentos a história meio que se perdesse completamente ali. Bem isso mesmo. Sabe? E aí vale pela animação mesmo, assim, pelo trabalho dele, mas é isso, assim, eu acho que o último arco, digamos assim, é um dos que menos funcionam justamente por ter tantos elementos, sabe? E elementos que não necessariamente estão ali pra ajudar a contar essa história. Eu concordo muito, e eu acho que o David falou do Kurumin, eu acho que o que eu tava pensando nisso, ele falou das referências, eu percebo que o que ele quis fazer, o Anélio, ele quis pegar o Kurumin pra ser tipo o porta-voz do filme, sabe? Tipo, o Mickey, o porta-voz da Disney, sabe? Dos curtas da Disney, sabe assim? Tem o grilo falante, que é o interlocutor de um curta em outro, lá no Como é Bom Se Divertir. Isso era bem comum, né? O Pernalonga é a marca, sabe? Eu acho que ele pegou o Kurumin pra ser um pouco a marca, sabe? Eu acho que talvez inconscientemente ou conscientemente ele já pensou nisso, por essas referências também que ele tinha muito. Não, no começo da produção ele até fala que ele tá tomando muito cuidado pra fazer o Kurumin, justamente pra ele ser esse tipo de protagonista, né? Agradável, que guia a história e tal. Mas aí acho que acabou que ele se preocupou muito mais com a estrutura do que como ele tava realizando, sabe? Eu acho que ele só ficou esse pastiche desses outros personagens que a gente comentou. E eis que de repente agitam-se numa estranha ebulição as águas tranquilas do manso igarapé. Na crista de cada onda, cintila um mistério. Considerações finais e nota, começando pelo Diego. Opa, então, cara, gostei do filme, achei ele legal, assim, muito interessante, assim, até por toda a questão histórica, a importância que ele tem, que é extrema, mas como um experimento visual mesmo, sabe? Visual e sonoro, eu diria. E todas essas coisas tão contrastantes que ele tem, que acabam sendo interessantes, tudo que a gente falou, pela arte, toda a paixão envolvida no projeto que a gente sente. Teve algumas partes que desinteressaram, ele tem essas falhas que a gente ressaltou, mas no geral foi uma visita muito positiva. Eu acho que realmente consegue ser um filme que o passeio que ele cria é muito interessante, né? Você se sente muito incluído naquilo, interessado, e ao saber da história do filme você se interessa ainda mais. Por isso é interessante esse videozinho que a gente viu, que vem com um documentário e o filme mesmo, que eu acho que eles são bem que eles se complementam muito bem, sabe? Então é um filme bem legal, eu achei. Então minha nota é 3,5 pra ele. Eu acho que é um filme que todo mundo que se interessa por cinema brasileiro e por animação, e animação brasileira, as três coisas, deveria ver e checar. 3,5. Então, eu acho que é um filme que tem, sim, suas falhas, principalmente se a gente olha com o olhar de hoje, um olhar desconstruído, que pensa em não fetichizar, né, os povos originários, os negros, enfim, os LGBTs e qualquer grupo minoritário em geral. A gente vai ter alguns problemas, mas eu acho que a gente tem que pensar muito quando vê esse filme, que é um filme da década de 50 e que ele tinha uma visão de mundo completamente diferente. Partindo por esse olhar, eu acho que é um filme extremamente interessante, principalmente quando a gente pensa que foi a nossa primeira incursão no longa-metragem de animação aqui dentro do país, e que foi um filme feito por basicamente um animador só. E é muito difícil fazer esse trabalho, sabe? Então, o trabalho de animação é muito interessante e eu acho que é importante, se a gente gosta de animação, se você gosta de animação, você conhecer esse filme, sabe? Porque, além de tudo, é um pedaço da nossa história. Acho importante, acho necessário para quem se interessa por animação dentro do Brasil. Então, é isso, sabe? Acho muito válido. E vou dar 3,5 também, porque é isso. Acho que tem coisas muito boas, muito interessantes.
eu reitero o que foi falado aqui, né? Tipo, eu não quanto o negócio da problematização, eu sempre enxergo, mas eu acho que a gente sempre tem que colocar a coisa muito... A gente não pode tirar o filme, a obra do corpo histórico em que ela tá inserido, né, no caso. E, sei lá, é diferente um filme que a gente tá falando feito em 1950 pra um filme tipo Brasil Animado, que é um filme de 2011 que ainda perpetua estereótipos racistas, esse né? aí nem, Tipo, você tem um nem salto tem qualidade de 50 artística anos, nenhuma, né? Esse aí, né? Vamos ser sinceros aqui, né? Esse é o pior ainda. Mas eu gosto do filme, eu acho que quando ele vai pro lado lírico e tenta explorar os mitos enquanto potencial de animação mesmo, acho que é muito interessante. E toda vez que e eu acho que os erros dele são sempre quando ele acaba ficando um filme mais formulaico, sabe? Quando ele tenta se valer muito mais pela estrutura do que mais pelo que o autor é bom. Mas assim, é um filme que ele deve ser visto, né, com obrigação mesmo, porque pô, é o valor histórico, nosso primeiro longa-metragem animado. Ele é um filme que tem seus méritos e tem suas falhas, mas pô, qual filme não tem, né, desses primeiros assim da história do cinema? Então minha nota pra ele é um 3. Chocada então que é isso, deu uma nota só queria menor do que Pois é. O David sempre o que tem as notas assim mais alegres, digamos assim. Sabe que isso é balela, né? Estatisticamente a gente costuma dar as notas muito parecidas, inclusive. Pode ser, se você diz. Então é isso, pessoal. Eu queria só agradecer os dois convidados. Queria que cada um falasse também onde a gente encontra o trabalho de vocês. Então, gente, vocês podem me encontrar. Eu tenho um canal no YouTube que chama Ficinema, que eu falo lá de cinema, audiovisual em geral, séries, faço críticas lá, análises. Eu tenho um blog com o mesmo objetivo, que também chama Ficinema. Eu escrevo para alguns sites como o Cineplot, Artcines, escrevo sobre séries lá no Serioscast, que é um podcast que está com site agora, bem legal. Eu participo do podcast com o Gustavo, que chama Fita Errada, sempre aqui no Pinguim Dançarino, estou sempre comentando as coisas e compartilhando meus links no meu Twitter, chama @Diacoria2, no meu Instagram, que também chama de @Diacoria2. Tô no Letterboxd bastante, escrevendo sobre filmes lá, os filmes que eu vejo, lançamentos, filmes que eu revejo, filmes mais antigos. Diego Qualia, tô bem ativo lá, vão lá também. E é isso, um prazerzão você participar aqui, sempre é uma honra. Eu tenho um canal no YouTube com meu nome, né, Carissa Vieira. E tem um perfil no Instagram também, só procurar Carissa Vieira, onde eu falo sobre cinema e audiovisual, foco bastante em, enfim, falar sobre negritudes, estereótipos e também falo muito sobre terror. E tô lá no Twitter sempre reclamando desse governo e reclamando de que, assim, a gente já podia estar muito melhor dessa pandemia, né? Mas infelizmente a gente vive no Brasil. Então é isso, obrigada pelo convite mais uma vez. E eu tenho um podcast que tá em hiatus, que é o Biscoiteiras, junto com duas amigas, a Camila Henriques e a Lari Padron. Mas a gente terminou a primeira temporada, que foi toda voltada na temporada de premiações. Mas em breve a gente volta no segundo semestre com outro tema que por enquanto é segredo. Hype. Então é isso, pessoal. No Instagram você encontra a gente como pinguim.dançarino e no Twitter você encontra como pinguim.dançarino, aí em vez do O no final é um 2. Então é isso, até semana que vem com o próximo episódio.